o que são os novos tempos, né? Desconsiderando nossa própria história, nossa própria tradição ao longo de muitos anos de Libertadores. O Flamengo tem 2 jogos, 2 vitórias, venceu um time argentino fora de casa, de virada, venceu em casa por 4-1 um time chileno, e parte significativa da nossa torcida está indignada com o desempenho pífio do Flamengo. Quando a gente, ao longo desses de 81 para cá, né, foram 39 anos, 40 anos de Libertadores, vimos momentos tão decepcionantes. Mas não interessa, eu acho que o torcedor, eu inclusive, você que está me ouvindo, tem direito de cobrar, de exigir desempenhos melhores. Mas temos que ter noção do seguinte, essa é a competição, e você não tem a menor dúvida, a Libertadores é a competição mais traiçoeira, mais perigosa de todo mundo. Nem Champions League, nem Campeonato Africano, Asiático, nada se compara a Libertadores em termos de surpresa, de dificuldade, de um time limitado tecnicamente, se mostra aguerrido num jogo inesperado, uma equipe que não aspira mais coisa alguma na competição, de repente surpreende um favorito que seria primeiro do grupo. Então é uma competição extremamente perigosa que exige uma concentração total. E foi justamente isso que faltou ao Flamengo no início do segundo tempo. O jogo começou com o Flamengo em cima o tempo todo, pressionando o adversário, dando a sensação que logo o gol sairia, mas ele demorou um pouco a sair, né? O Flamengo acabou fazendo uma jogada clássica, bem parecida com o nosso primeiro gol na final da Libertadores, a combinação ali do Arrascaeta com passe para o Gabigol. Fizemos 1-0 após pressionar o adversário, após ter muito controle do jogo, e aí, muito bacana, né? Que o União La Calera, ele, por um segundo, ele adiantou as linhas desesperadamente e o Flamengo encaixou um contra-ataque. É raro o Flamengo fazer um gol de contra-ataque, não que não tenha jogadores capacitados para isso, muito pelo contrário, que o adversário raramente dá oportunidade. Fizemos um gol de contra-ataque, 2-0, praticamente definimos o jogo no primeiro tempo. E aí começou o segundo tempo e, ao contrário do esperado, quando o Flamengo deveria forçar o jogo para logo encerrar, né, fazer 3-4, não. O Flamengo jogou mal, permitiu ao adversário avançar suas linhas, né? Não teve nada a ver com o treinador mandar o time recuar, porque o Rogério jamais mandaria o Flamengo recuar num jogo desse, né? Se fosse para recuar para defender, teria colocado um volante ou um zagueiro, colocado o Arão para volante, nunca teria mantido o time. E o União La Calera, Valdívia entrou muito bem no jogo, né? Um jogador que tem técnica, subdistribui bem as jogadas, avançaram suas linhas e pressionaram o Flamengo. E de uma pressão dessa, num chute longo, achei que o Bruno Viana, que teve uma ótima atuação, não se colocou da forma mais correta e permitiu ao adversário, acho que o Sainz, entrar cara a cara e fazer o gol. E aí, durante uns 15 ou 20 minutos, tivemos aquela famosa sensação de Libertadores, né? Que o Flamengo ia entregar ouro, que a qualquer momento levaríamos o empate. Gabigol perdeu uma chance inacreditável, o goleiro estou na perna dele. O Flamengo, quando avançava, com a sua qualidade bem superior, tinha chances ótimas de fazer o gol, mas não fazia. E quando a coisa parecia que ia se complicar, ou pelo menos aumentava a nossa tensão emocional, Gabigol de perna direita fez o terceiro gol, e aí o time se acalmou. Vieram as substituições excelentes, né? O Flamengo cresceu de produção muito, o Vitinho entrou muito bem no jogo, muito ligado, e o Pedro fez um gol. Esses gols que o Pedro faz, eu às vezes procuro a bola e não acho. A bola, ele vai no meio da defesa, a bola parece que está fora do domínio, quando você olha, ele limpou a jogada, está livre, coloca com uma classe na saída do goleiro. Que jogador é o Pedro, que jogador. E achei muito interessante ele ter entrado pelo lado esquerdo, aliás, no lugar do Bruno Henrique, né? Porque muitas vezes a gente pensa em colocar o Pedro, numa eventual titularidade, pela direita, no lugar do Everton Ribeiro. Mas quem tem entrado muito, muito bem, né? De certa maneira, surpreendentemente, não pelo seu potencial histórico, mas pelo que ele apresentou no Flamengo desde que veio contratado, é o Vitinho. Tem entrado muito bem, com confiança, né? Como demonstra o gol que ele fez fora da área contra o Volta Redonda na semana passada, e tem entrado bem, jogado bem, participou da jogada do gol do Pedro. Foi um gol sensacional, né? Ele escondeu a bola e botou lá dentro com uma classe incrível. E alguns jogadores realmente vêm produzindo abaixo. Achei que Everton Ribeiro hoje melhorou em relação aos últimos jogos, mas não foi o Everton Ribeiro brilhante, jogador de seleção que a gente conhece.
Bruno Henrique abaixo do que a gente esperava, abaixo mesmo, não jogou bem. Diego, mais uma vez, muito bem, né? Distribuindo o jogo, avançando, marcando e atacando com muito vigor. O time, no geral, os nossos individuais foram bons. Quem rendeu abaixo, como eu falei, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, não foram péssimas atuações, foram aquém do que poderiam. Gabigol errou muito, mas fez 2 gols, né? Centroavante faz 2 gols, para você criticar é muito difícil. Então, enfim, 4-1 Flamengo, poderia ter sido 5-1, 6-1, mas o importante era a vitória, foi uma vitória categórica. Eu não acho que o União La Calera vai ser o saco de pancada do grupo, não. A LDU, na altitude, certamente vai vencer o União La Calera, possivelmente vai vencer o Flamengo. É um jogo de extrema dificuldade, devido exatamente aos 3.000 metros de Quito. O jogo de volta contra o União La Calera vai ser na grama sintética. Eles vão oferecer muito mais resistência do que ofereceram hoje. É um jogo que facilita o trabalho deles. Parece que o Vélez agora se enrolou, né? Porque com uma derrota em casa e outra fora, tá difícil. Flamengo, LDU e União La Calera, nesse momento, disputariam aí as 2 vagas, com o Flamengo largando em vantagem, até porque os 2 jogos finais são no Rio, e o Flamengo é amplamente favorito contra a LDU e o Vélez no Rio de Janeiro. E não acredito também que a gente não vai trazer pelo menos 2, 3 pontos dessa nossa mini excursão pela América do Sul. O jogo contra a LDU tem como grande dificuldade a altitude, que é um inimigo que o Flamengo sempre sofre muito, aliás, todos os times, né, sofrem muito. E com o União La Calera vai ser a grama sintética, mas não acredito que o Flamengo vá perder os 2 jogos. Nada indica isso. Nós somos bem superiores aos adversários tecnicamente, e somente esse tipo de situação, altitude, grama sintética, um adversário violento demais, pode interromper nossa caminhada. O caminho realmente é o Flamengo se classificar para a próxima fase e vamos aí buscar esse tricampeonato da Libertadores. E já agora no sábado temos o primeiro jogo da semifinal, né? Flamengo Volta Redonda, alguns jogadores devem ser poupados, mas o time acabou a partida de hoje bem inteira. Vamos ver quem o Rogério Ceni vai escalar e tenho certeza que o Flamengo terá condições de ganhar também e chegar na final do estadual. Saudações rubro-negras.